Se você gosta de histórias reais que foram enterradas pela política, pela conveniência e pelo silêncio poderoso das elites, inscreva-se no canal agora. O que aconteceu dentro do Palácio Guanabara foi tão grave que até hoje boa parte dos brasileiros sequer imagina que esse lugar, símbolo do Rio de Janeiro, foi palco de um golpe silencioso, orquestrado com estratégias jurídicas, abusos de poder e um cerco político que praticamente apagou da história a reivindicação da família que um dia governou o Brasil. Imagine a seguinte cena. Manhã cedo, Rio de Janeiro, final do século XIX. A antiga princesa, já envelhecida e fragilizada pelos anos de exílio, recebe a notícia de que o palácio que pertencia à sua família havia sido oficialmente tomado. Documentos, chaves, títulos e símbolos, tudo confiscado. Um patrimônio imperial simplesmente arrancado das mãos do herdeiro legítimo. E ninguém jamais teve coragem de explicar direito como isso aconteceu. O Palácio Guanabara, que hoje muitos conhecem apenas como sede de governo, já foi o coração silencioso de uma disputa que atravessou décadas, misturando orgulho ferido, ressentimento republicano e uma batalha judicial que se prolongou por mais de 120 anos. Poucos sabem, mas esse prédio imponente, cercado por jardins exuberantes, foi originalmente construído como residência da princesa Isabel e de seu marido, o Conde Deu. Era um símbolo do prestígio imperial, um marco afetivo e político, e, sobretudo, o ponto final de uma linhagem que perdeu tudo de um dia para o outro após a queda da monarquia. Quando o novo regime se instalou, no entanto, o que era um lar se transformou em moeda de poder. Mas antes de entendermos como um palácio inteiro foi arrancado das mãos de seus proprietários originais, precisamos voltar ao início. A figura da princesa, a sua trajetória longe da imagem romantizada que costuma aparecer nos livros escolares. Isabel cresceu cercada de luxo, sim, mas também de expectativas políticas sufocantes. Como herdeira direta após a morte de seus irmãos, ela carregava o peso de um império que se fragmentava lentamente. No Palácio Guanabara, encontrou um raro espaço de intimidade. Ali, organizou festas discretas, encontros culturais e reuniões políticas decisivas. A residência tinha 19 cômodos principais, jardins impecavelmente cuidados e uma sequência de salões conectados que refletiam a estética europeia mesclada ao charme tropical do Rio de Janeiro. Mas esse palácio não era apenas um lar, era um símbolo de resistência. Foi ali que, pouco antes do exílio forçado, Isabel assinou documentos que selariam para sempre sua relação com a história brasileira. E foi ali que, depois da proclamação da República, começou um processo de expurgo silencioso. Propriedades do Império passaram a ser reapropriadas pelo novo regime. O que parecia uma transição legal escondia uma série de manobras burocráticas, lacunas jurídicas e decisões autoritárias que, juntas, formaram o que muitos historiadores chamam até hoje de confisco político. Enquanto isso, a princesa, já distante do Brasil, recebia cartas detalhando cada tentativa da família de reaver o patrimônio perdido. Do outro lado do oceano, em Paris, ela acompanhava as crescentes dificuldades impostas pelo governo republicano, que alegava que o palácio jamais pertenceu à família imperial, mas sim ao Estado. Era uma disputa que misturava orgulho republicano e o desejo explícito de apagar os resquícios da monarquia do imaginário coletivo. E foi nesse contexto que surgiu a pergunta que moldaria toda a história. Afinal, quem era o verdadeiro dono do Palácio Guanabara? A resposta até hoje divide especialistas. De um lado, documentos de aquisição assinados por Gastão de Orleans, o Conde Deu, deixavam claro que a propriedade havia sido comprada legalmente pela família imperial.
Do outro lado, o novo regime afirmava que a compra fora irregular e que, por motivos legais e políticos, o bem deveria ser incorporado ao patrimônio público. No meio disso, processos, recursos, embargos, pareceres e disputas judiciais intermináveis. O que começou como um simples desacordo se transformou na ação judicial mais longa da história do Brasil. Um processo que atravessou séculos e só teve um veredito definitivo no século XXI. A partir daqui, a história se transforma em uma narrativa de tensões cada vez maiores, de herdeiros divididos, advogados tentando reconstruir fatos apagados, decisões conflitantes e um Estado empenhado em manter o controle sobre uma das propriedades mais valiosas do país. Era a escalada de um conflito silencioso, mas devastador, que deixaria marcas profundas, não apenas na família imperial, mas também na própria memória histórica nacional. E é aqui que começa o ponto em que quase ninguém entra, a sequência de acontecimentos que tornariam esse caso uma verdadeira guerra fria dentro da justiça brasileira. O que pouca gente entende é que a disputa pelo Palácio Guanabara não era apenas uma questão patrimonial, era emocional, histórica e profundamente política. A família imperial, após o exílio repentino, viu suas referências físicas desaparecerem uma a uma. Muitos bens foram confiscados, outros reaproveitados pelo novo regime, e alguns simplesmente se perderam em transações obscuras. Mas nenhum caso era tão emblemático ou tão doloroso quanto o do palácio que Isabel considerava o centro de sua vida doméstica no Brasil. Por isso, nas décadas que se seguiram, os descendentes de Isabel e do Conde Deu se agarraram a essa causa com uma perseverança quase trágica, como se recuperar aquele prédio fosse, de alguma forma, recuperar o que lhes havia sido arrancado de forma abrupta na madrugada de 15 de novembro de 1889. Quando o processo judicial finalmente começou, ainda no início do período republicano, o país vivia um ambiente político instável, marcado por disputas regionais, militares insatisfeitos e um sistema jurídico que ainda engatinhava. A causa da família imperial, por mais legítima que fosse, já nascia enfraquecida por um contexto hostil. Os defensores da República não queriam, e não podiam, permitir que um símbolo imperial permanecesse nas mãos de seus antigos donos. Recorrer a argumentos legais era a estratégia mais elegante para sustentar o que na prática era um gesto de afirmação do poder do novo regime. Com o passar das décadas, o Palácio Guanabara começou a mudar de função. Ora sede do governo estadual, ora espaço administrativo, ora palco de eventos oficiais, ele se transformou em uma vitrine arquitetônica que representava, para muitos, uma nova identidade política brasileira. Isso aumentava ainda mais o peso simbólico da disputa. A cada governo que se instalava, o palácio ganhava uma camada extra de significado, uma espécie de blindagem emocional e cívica que tornava quase impensável devolvê-lo aos descendentes da antiga monarquia. Ao mesmo tempo, porém, as memórias da família imperial continuavam vivas em cartas, depoimentos e documentos preservados com cuidado quase religioso. Em várias correspondências, os filhos de Isabel descrevem a sensação de injustiça que se arrastava por anos. Em alguns trechos, eles mencionam a dificuldade de lidar com advogados no Brasil, a lentidão dos trâmites e a resistência política que parecia impregnar cada instância do processo. Para eles, não era apenas um imóvel, era o último laço emocional com o país natal. A situação começou a se intensificar, especialmente no século XX, quando o processo passou a envolver não apenas questões patrimoniais, mas também interpretações de direito sucessório, mudanças de legislação, disputas sobre posse e até mesmo avaliações controversas sobre documentos originais da compra. Muitas vezes, a família trazia à tona cartas que comprovavam a aquisição legal da propriedade,
Em outras ocasiões, o Estado apresentava documentos apontando irregularidades, lacunas ou inconsistências que justificariam a manutenção do palácio como bem público. Era uma verdadeira dança jurídica, em que cada movimento reacendia a tensão. Enquanto isso, o Rio de Janeiro se transformava. O antigo império já não existia, a República se consolidava, e o Palácio Guanabara permanecia imponente, observando silenciosamente a cidade que mudava ao redor. Cada reforma, cada evento oficial, cada governador que ocupava suas dependências acrescentava uma camada de distanciamento entre o prédio e sua origem. Era como se o tempo estivesse ajudando o Estado a reforçar sua narrativa, enquanto os descendentes imperiais lutavam para preservar uma história que parecia escapar por entre os dedos. A partir da metade do século XX, o processo ganhou contornos ainda mais dramáticos. A expansão da máquina administrativa e a burocratização crescente tornaram cada passo mais lento. Os herdeiros já eram muitos, as gerações se acumulavam e cada uma trazia sua própria interpretação emocional do caso. Para alguns, era uma questão de honra, para outros, de justiça histórica, para alguns poucos, de potencial reparação financeira. Mas todos, sem exceção, carregavam a mesma sombra, a sensação de que lutavam contra uma parede invisível, construída por décadas de resistência política. E então veio um capítulo decisivo, o momento em que documentos foram contestados, perícias foram solicitadas e o processo ganhou proporções inéditas. A disputa, que antes parecia apenas uma questão administrativa, agora se transformava em um embate público. Manchetes discretas começavam a aparecer em jornais. Historiadores defendiam diferentes versões. Juristas se dividiam entre princípios legais e interpretações simbólicas. O que estava em jogo já não era só a posse de um prédio, mas a própria narrativa sobre a transição do Brasil monárquico para o republicano. Era a escalada final de um conflito que havia começado como um silêncio incômodo, mas que agora se revelava como uma das histórias mais obscuras e longas da nossa formação política. O Palácio Guanabara, antes lar da família imperial, havia se tornado o epicentro de uma disputa capaz de atravessar séculos. E o que acontecerá depois disso? O momento em que tudo explode na esfera judicial é algo que quase ninguém no Brasil conhece de verdade. A essa altura, a disputa pelo Palácio Guanabara já não era mais apenas entre duas partes. Ela havia se transformado em uma batalha institucional, acompanhada atentamente por ministros, governadores, historiadores e até diplomatas. A cada novo movimento processual, uma onda de repercussões se espalhava silenciosamente pelos bastidores do poder. O Estado temia estabelecer um precedente perigoso. Se o palácio fosse devolvido, quantas outras propriedades reclamadas por antigos proprietários poderiam seguir o mesmo caminho? A família imperial, por sua vez, temia que o processo caísse em esquecimento, engolido pelos anos, pela burocracia e pela crescente indiferença nacional em relação ao passado monárquico. Era uma disputa em que nenhum dos lados podia recuar. Na década de 1960, a causa ganhou fôlego inesperado quando documentos considerados fundamentais foram novamente analisados. A compra realizada pelo Conde d'Eu, no século XIX, detalhada em escrituras com testemunhas, valores e descrições claras, parecia dar nova força à argumentação dos herdeiros. Mas o Estado, atento a cada brecha, respondia com contra-argumentos igualmente contundentes. Alegava-se que, após a proclamação da República, propriedades consideradas de interesse público podiam ser incorporadas ao patrimônio estatal. Mais ainda, sustentava-se que a família imperial havia deixado o país voluntariamente, abrindo mão de suas posses. Mas essa interpretação, historicamente frágil, escondia a verdade incômoda. A expulsão foi forçada e acompanhada de confisco imediato. Com o avanço do século XX,
Outra camada de complexidade se somou ao caso. O fato de que os próprios herdeiros se multiplicavam e divergiam internamente. Alguns defendiam um acordo amigável, outros exigiam compensações financeiras, e havia ainda aqueles que não admitiam nada menos que a restituição integral do palácio. Essas diferenças geravam tensões internas que, inevitavelmente, enfraqueciam a coesão da causa. Ainda assim, todos compartilhavam o mesmo sentimento de que algo valioso havia sido tomado de forma injusta, e que desistir seria como renunciar ao próprio passado. Os governos estaduais, por outro lado, investiam continuamente na valorização do palácio. Reformas arquitetônicas, restaurações históricas, eventos públicos, recepções internacionais, tudo isso fortalecia a imagem do prédio como símbolo do Estado e diminuía, aos olhos da população, sua ligação com a monarquia. Cada intervenção física no palácio funcionava quase como uma reescrita silenciosa da história, mas o prédio se integrava à narrativa republicana, menos se percebia o peso de sua origem. Foi então que, já no final do século XX, o processo deu uma guinada inesperada. Um conjunto de pareceres jurídicos, produzidos por especialistas independentes, trouxe à tona detalhes obscurecidos por décadas de interpretações políticas. Alguns desses pareceres apontavam para inconsistências no argumento estatal. Outros levantavam dúvidas sobre a legalidade do confisco original. Pela primeira vez em muito tempo, parecia que a balança poderia se inclinar para os herdeiros. Manchetes tímidas surgiram em jornais da época mencionando uma decisão histórica prestes a ser tomada. Mas a expectativa logo se transformou em frustração. O processo voltou a andar lentamente, engolido pelo labirinto jurídico que se formara ao longo de mais de um século. Esse foi um período de tensão extrema para a família imperial. Depoimentos de descendentes revelam noites sem dormir, idas constantes ao Brasil, consultas intermináveis com advogados e uma sensação crescente de que, apesar de todos os argumentos legais, o peso político sempre prevaleceria. Um dos herdeiros chegou a desabafar, em carta pública, que a justiça brasileira parece ter medo de contrariar sua própria narrativa histórica. Essa frase, embora dura, resumia o sentimento coletivo de impotência. E então veio o momento decisivo. No início do século XXI, após quase 120 anos de disputa, o Supremo Tribunal Federal finalmente se debruçou sobre o caso com a promessa de uma decisão definitiva. O país acompanhava com curiosidade moderada. Muitos sequer sabiam da existência da ação. Mas para os descendentes de Isabel, aquele era o ápice de gerações de perseverança. O julgamento correu com argumentos elaborados, exposições históricas detalhadas, análises jurídicas profundas e uma sensação nítida de que a história estava prestes a ser fechada, de um jeito ou de outro. Quando o veredito foi anunciado, o impacto emocional foi devastador para a família imperial. O Estado mantinha a posse do Palácio Guanabara. Segundo o julgamento, o confisco realizado após a proclamação da República seria interpretado como legítimo à luz da legislação da época. Era o fim de uma batalha que atravessou o Império, República Velha, ditadura, redemocratização e o início da Era Contemporânea. Um processo que durou mais do que qualquer vida humana envolvida nele. A decisão não apenas encerrava o maior litígio patrimonial da história brasileira, como também consolidava, definitivamente, o palácio como patrimônio do Estado. Mas deixava uma pergunta que ecoa até hoje. Justiça foi realmente feita ou a decisão apenas confirmou uma ferida que nunca cicatrizou? O que aconteceu depois da decisão do Supremo foi tão silencioso quanto todo o resto dessa história. Não houve manchetes explodindo nas capas dos jornais. Não houve pronunciamentos inflamados. Não houve comoção pública. Apenas uma constatação amarga. A ação mais longa da história do Brasil chegava ao fim.
e chegava, para a família imperial, com o peso de uma derrota que atravessara gerações inteiras. Para muitos brasileiros, o Palácio Guanabara sempre foi simplesmente a sede administrativa de um governo estadual. Mas para os descendentes de Isabel, era o último elo físico com um passado desfeito à força, o último território emocional que lembrava uma vida que lhes foi arrancada em uma madrugada de novembro. Depois do julgamento final, muitos herdeiros se recolheram a uma espécie de luto silencioso. Depoimentos posteriores revelam que alguns passaram meses reorganizando documentos, revisitando a história, tentando compreender onde exatamente a causa havia se perdido. Outros, mais pragmáticos, tentaram encarar a decisão como inevitável. Um caso em que o peso simbólico da República, acumulado por mais de um século, sempre seria maior do que qualquer escritura antiga. E havia ainda aqueles que, mesmo vencidos, insistiam que a luta havia valido a pena, não pela propriedade em si, mas pela coragem de enfrentar um Estado inteiro por tantos anos. Enquanto isso, o Palácio Guanabara seguia firme em seu lugar, observando a cidade que continuava a se transformar. Reformas recentes restauraram salões inteiros, preservaram estilos arquitetônicos, criaram espaços de visitação restrita e reforçaram a ideia de que o prédio era, acima de tudo, um símbolo público. Se por um lado isso consolidava sua importância como patrimônio brasileiro, por outro, produzia um efeito quase cruel. Cada nova camada de restauração reforçava o distanciamento entre o palácio e a família que um dia o chamou de lar. Mas o que muitas pessoas não sabem é que, após o julgamento, o caso ainda gerou desdobramentos emocionais e históricos profundos. Pesquisadores começaram a revisitar a trajetória da monarquia brasileira com um olhar mais crítico e menos romantizado. O litígio sobre o Palácio Guanabara passou a ser tratado em publicações especializadas como um exemplo emblemático de como a República se consolidou não apenas por meio de ideias, mas também por meio de gestos simbólicos de apropriação patrimonial. O prédio se tornou, sem querer, uma síntese das contradições brasileiras, um espaço construído pela elite imperial, tomado por um Estado que ainda aprendia a existir e disputado por gerações que buscavam, de alguma forma, reparar uma ruptura que nunca havia sido verdadeiramente discutida. Para a família imperial, o desfecho inevitável não apagou o vínculo afetivo. Muitos herdeiros visitam o palácio discretamente, sem cerimônia, sem anúncio, apenas para ver de perto o lugar que acompanhou a ascensão, o exílio e o desaparecimento de uma linhagem que marcou profundamente a história do país. Alguns afirmam sentir uma mistura de orgulho e melancolia. Orgulho por saber que a luta foi conduzida com dignidade. Melancolia por reconhecer que, no fim das contas, o tempo e o poder político são forças quase impossíveis de superar. Do ponto de vista histórico, a batalha pelo Palácio Guanabara permanece como uma das histórias mais simbólicas sobre o Brasil que se reinventou à força. Não foi uma disputa violenta, não houve tiros, não houve tumultos, mas houve algo talvez mais profundo, um conflito de narrativas. De um lado, uma família tentando preservar sua memória e seu direito. Do outro, um Estado tentando reforçar a legitimidade de sua existência por meio de símbolos concretos. Nesse duelo silencioso, a justiça escolheu a narrativa mais forte, mais consolidada e mais funcional para o presente. E, no entanto, mesmo derrotada juridicamente, a família imperial venceu em outro sentido. Colocou sua história no centro do debate, forçou o país a olhar para um passado frequentemente esquecido e lembrou que a transição do Império para a República foi muito mais traumática, abrupta e violenta do que os livros costumam admitir. Cada recurso, cada documento reapresentado, cada alegação reconstruída foi uma forma de restaurar, ao menos simbolicamente, aquilo que havia sido tirado sem explicação adequada. Hoje, quando alguém passa pela fachada imponente do Palácio Guanabara,
dificilmente imagina que por trás daquela construção se esconderam 120 anos de dor, persistência e disputa. As pessoas veem apenas o prédio, elegante e preservado, rodeado por guardas e funcionários públicos. Mas quem conhece a história sabe, aquele lugar é um monumento à contradição brasileira, um palácio imperial que não pertence mais aos seus donos originais. Um símbolo republicano construído sobre uma ferida que nunca foi oficialmente reconhecida. Um espaço cuja beleza esconde um dos conflitos patrimoniais mais longos do mundo. E assim, termina a história nunca contada do palácio tomado à força. Uma narrativa que atravessou séculos, governos, crises, reformas e gerações. Um caso que revelou com clareza quase cruel como o poder político pode moldar não apenas o futuro, mas também a interpretação do passado. E, acima de tudo, uma história que lembra que nenhum prédio, por mais imponente que seja, é apenas pedra e cal. Ele carrega memórias, feridas e silêncios que o tempo não consegue apagar.